Abre comigo sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 9. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 9, para a nossa meditação nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem achou, diga amém, Jesus. O que está escrito aí? Quem tem ouvidos... Vamos lá, de novo. Olha lá, está escrito lá no telão, olha que beleza. Agora já está escrito lá, né? Vamos lá. Só os homens, os varões valorosos e valentes, só. Vamos lá, voz de tenor. 1, 2 e... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora só as vozes femininas. 1, 2 e... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora todo o coral junto. 1, 2 e... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala para a pessoa que está dando, você tem ouvido para ouvir? Então ouça, fala para ele. Agora diga comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou pronto para ouvir, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Para isso, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Querido e amado Espírito Santo de Deus, coloco-me em tuas mãos a partir desse instante agora. Que não seja eu, meu Deus, a falar, mas que seja o teu Espírito a falar. Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar não só inspirado, mas na unção, mas venho falar aquilo que o Senhor quer falar. Fala no meu coração, fala ao coração da sua amada e querida igreja, e que a tua santa palavra nesta noite possa falar aos nossos corações de uma maneira muito especial, Senhor. Para isto, meu Pai, eu me coloco a seu inteiro dispor, Senhor, para ser simplesmente um instrumento nas tuas mãos, nada mais do que isso. Para isto, Senhor, eu dependo do Senhor, dependo da revelação, dependo da unção para ministrar. Toma-me em tuas mãos, Senhor, e fala, porque o teu servo ouve. Amém, Jesus. Digam todos amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga comigo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos lá, mais forte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode se assentar, por favor. Amém? Olha o tema da palavra, você que gosta de anotar, diga comigo: o coração humano está meio fraco. O coração humano e a palavra de Deus. Vamos lá, mais forte: o coração humano e a palavra de Deus. Muito bem, olha só o que nós lemos em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 9. O Senhor Jesus falando o quê? Quem tem ouvido, ouça. Então quem não tem ouvido, não vai ouvir, mas aquele que tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Ouça o quê? A sua palavra. A Bíblia diz, se você ler versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava em casa, talvez descansando, e de repente ele decidiu sair de casa. O versículo 1 do capítulo 13 fala isso, que ele decidiu ir para o mar da Galileia, ele com seus discípulos. E de repente começou a chegar muitas pessoas naquele lugar. Muitas pessoas que queriam ouvi-lo. Pessoas que queriam ver o que ele tinha para falar. Pessoas que precisavam de uma bênção. Então, para facilitar a comunicação com aquelas pessoas, Jesus usou de um recurso natural. O que ele fez? Ele pegou um barco, entrou no barco,
e retirou-se um pouco para dentro do mar, sentou no barco e dali ele começou a conversar com as pessoas, começou a ensinar as pessoas, um recurso natural para que todos pudessem ouvi-lo. E ele então começou a observar a maneira que ele estava pregando, ele começou a observar as pessoas, assim como o pregador que está aqui no altar, ele observa o seu semblante. Jesus estava observando não só o semblante das pessoas em relação à palavra, mas uma visão de raio-x olhando para dentro de cada uma delas, olhando para o coração de cada uma delas, pastor Vanderlei. Então, quando nós pregamos aqui, nós olhamos para a igreja e você vê o semblante das pessoas relacionado à palavra. Mas Jesus, ele vai além. Ele olha não só o semblante das pessoas, mas ele olha para o interior delas. Ele olha para o coração delas. E ele começou a observar aquela multidão na beira da praia. E então ele decidiu pregar em cima daquilo que ele estava vendo. O tema da mensagem dele naquele dia foi esse: o coração humano e a palavra de Deus. Por quê? Porque ele estava observando as pessoas. E então, para que aquelas pessoas pudessem ver o que era a palavra de Deus, ele então falou uma parábola, que é a parábola do semeador. Diga comigo, a parábola do semeador. Vamos lá mais forte, a parábola do semeador. Quem era o semeador ali? Ele. Ele era o semeador. Ele era aquele que tinha a semente, e estava ele lançando a semente naquele lugar. E ele começou a observar o que essa semente estava causando no coração daquelas pessoas. Quando eu comecei a ler esse texto, ontem ainda, e o Espírito Santo começou a me revelar algumas coisas relacionadas a esta parábola do Senhor. Quando no final ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está te dizendo. Então, são 4 tipos de coração humano. Diga comigo, 4 tipos de coração humano. Exatamente, que estão contidos nesta parábola. 4 tipos. Aí você é que vai se autoavaliar. Eu não vou te avaliar. Não. Mesmo porque eu estou vendo o seu rosto. Mas o Senhor da parábola olha para dentro de você. Então quem tem que se autoavaliar é você. Ok? Então, primeiro coração. Diga comigo, primeiro coração. Inflexível. Vamos lá, inflexível. Que coração que é esse? É o coração que ouviu a palavra, mas não recebeu. Olha só. Ouviu a palavra, mas não recebeu. As letras sagradas nos diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Então não é só ouvir, eu preciso aceitar. Mas o primeiro coração é o coração inflexível. É o coração de pessoas no meio daquela multidão que estava ouvindo a palavra, mas não estava recebendo a palavra. Olha o que Jesus fala em Mateus 13:4. Ele diz assim, ó: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Vieram as aves e comeram. Aí ele, lá no versículo 19, ele explica o que é isso. Ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, o coração inflexível, a semente foi lançada nele, mas não recebeu. Não recebendo, o que aconteceu? O inimigo veio e levou embora.
levou embora. Por quê? Para que não fizesse efeito nenhum naquele coração. É o coração pedrificado, é o coração endurecido, é o coração daquele indivíduo, é o coração daquela pessoa que está ouvindo a palavra constantemente, mas ele não recebe, irmão. Ele não recebe a palavra. O Senhor da palavra, Ele quer que o indivíduo receba a palavra, porque ele recebendo a palavra, o Senhor tem coisas para fazer na vida dele. Mas é preciso que ele receba esta palavra. Se ele não recebe, pastor Vanderlei, não tem como fazer nada. Deus tem bênção, tem milagre, tem restauração, tem mudança de vida, tem vida abundante, tem tudo para aquele indivíduo. Mas o coração está fechado, o coração está pedrificado. Está pedrificado o coração. O Senhor tem bênçãos para ele, mas ele não aceita a palavra. Se ele não aceita a palavra, como é que Deus vai agir na vida dele? Como é que Deus vai trabalhar na vida dele? Não tem como. Então o primeiro coração é o coração inflexível. Mas aqui na palavra, para aqueles que têm o coração endurecido, às vezes até você tem ministrado a palavra e você tem sentido isto. Você tem sentido isto? Você às vezes não usa um púlpito da igreja, você não prega lá na célula, mas você prega no individual para as pessoas, e você percebe isso, que o coração da pessoa está fechado, que o coração da pessoa está inflexível, não consegue a palavra entrar naquele coração de maneira nenhuma. Pois é, eu quero ler algo para você aqui na Bíblia, o que Deus vai fazer. Eu quero ler algo aqui para você, o que Deus vai fazer no coração dessas pessoas. Então fique tranquilo, porque tem uma promessa de Deus aqui, ó. Tem uma promessa de Deus maravilhosa aqui. Olha aqui, ó. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 27, e porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia. Eu acho que coração, Claudinei, mais duro do que era o meu, era impossível. Eu era aquele tipo de cara violento que batia em crente. Crente vinha falar de Jesus para mim e saía na base do pé do vidro. Era desse jeito. O pastor seu era desse jeito. Totalmente dominado pelo diabo. E as pessoas que são dominadas pelo diabo, o diabo fecha o coração dessas pessoas. Deixa o coração dessas pessoas endurecido, pedrificado. A palavra vem, mas não consegue entrar. A palavra vem, mas não consegue entrar. Eu era assim, mas um dia não teve jeito. Essa promessa se cumpriu, porque quem pregava para mim sabia disso daqui. Esse camarada é duro, mas eu vou continuar pregando. Esse camarada é duro, ele não recebe, ele não aceita, é inflexível, mas eu vou continuar pregando, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio, então creia você também, porque olha eu aqui, ó, 30 anos pregando o evangelho, ó. Olha eu aqui, ó, 30 anos pregando o evangelho. Era um coração flexível. Hoje é um coração Maria Mole. É um coração flexível na presença do nosso Deus. Então, o primeiro coração que Jesus vê na beira da praia, Janete, é o coração inflexível, de pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não estão recebendo, não estão absorvendo a palavra, não recebe a palavra. E o Senhor fala: poxa, mas eu gostaria tanto que essa pessoa recebesse a palavra, porque eu tenho algo para fazer na vida dela, eu sei o que ela precisa, eu sei a necessidade dela, mas ela não quer me receber. Se ela recebe a minha palavra, eu mudo a história da vida dela. Primeiro, coração é inflexível. Diga comigo: coração inflexível. Segundo, coração sem raízes.
Vamos lá, diga comigo: coração sem raízes. Que coração é este? É aquele coração que recebeu a palavra, mas não solidificou, não enraizou. Este é o coração sem raízes. Sem raízes. Olha o que está registrado no versículo 5 e no versículo 6, ainda, sempre no capítulo 13 de Mateus. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, por não ter raízes, secou-se. Olha aqui, o coração que não tem raízes, o coração sem raízes, é o coração da pessoa que recebeu a palavra. Ele ouviu, e diferente do primeiro, recebeu a palavra. Porém, ele não deu espaço, não deu liberdade para que aquela palavra, aquela joia de Deus, que ele recebeu na sua vida, ele não deu liberdade para que se enraizasse em você, se enraizasse nele, de maneira nenhuma. Aí o que acontece? O que acontece? Quando não enraiza, não subsiste, não se solidifica, não tem como se solidificar, porque não tem raízes, não tem raízes. Olhe para uma árvore, no dia de uma tempestade, se ela caiu, olhe nas raízes e você vai ver o tamanho das raízes que ela tem. Já observou isso? Já observou? Que toda árvore, ela pode ser grande do jeito que for, mas se no dia de vendaval, irmão Roberto, ela tombar, olhe nas raízes dela e veja o tamanho das raízes. Agora você vê uma outra árvore que está de pé, faz uma sondagem e vê o tamanho das raízes dela. Você sabe por que o bambu ele não cai? Eu já falei sobre isso aqui. Você sabe por que o bambu não cai? Vem o vento, ele pode até encostar no chão, mas ele passou o vento, ele está de pé. Ele só abaixa para o vento passar por cima, depois ele levanta e fica de pé de novo. Sabe por que o vento, a tempestade não consegue destruir ele? Porque o que ele tem para cima de tamanho, ele tem para baixo e dos lados de raízes. Está enraizado. Ei, se a palavra entrar e enraizar na sua vida, pode vir as tempestades que for, você vai permanecer de pé. Você fica de pé, irmão. Você fica de pé, igreja. Mas é preciso de que ela seja enraizada. Se ela não for enraizada, não tem como. Olha o que Jesus fala, ele revela para os discípulos depois. No versículo 20 e no 21, olha o que ele fala. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo. Antes é de pouca duração. É de pouca duração. Recebe com alegria, recebeu a palavra com alegria no coração, mas não deixou a palavra recebida se enraizar, se alastrar, contaminar. Não deixou. Aí o que aconteceu? Se você continuar lendo o versículo, você vai ver que começou a surgir os problemas. E a hora que surgiram os problemas, não tinha raiz. Você sabe o que aconteceu? Não tinha raiz, vieram os problemas, vieram os vendavais e tombou-se. Mas eu estou diante de um povo que recebeu a palavra de Deus com muita alegria, recebeu a palavra de Deus e não deixou de maneira nenhuma que saísse de dentro de si, mas permitiu, irrigou para que esta palavra pudesse enraizar na alma, no espírito, enraizar em todo o seu corpo. Portanto eu digo, você pode até se curvar, mas se prostrar nunca, porque a palavra que está impregnada em você fará diferença na sua vida no momento dos vendavais, no momento das tempestades. A palavra enraizada em você vai te trazer ânimo, a palavra enraizada em você vai te motivar, a palavra enraizada em você vai te trazer certeza. Você não terá somente a esperança, mas terá a certeza
certeza da vitória. Diga comigo: eu tenho vitória. Vitória tenho, em nome de Jesus. Olha para o lado, pergunta para a pessoa que está do lado assim, dá uma cutucada de leve na costela dele, pelo amor de Deus, senão você vai quebrar a costela dele, e o responsável vai ser eu, entendeu? Vai dar B.O., dá uma cutucada de leve nele, fala para ele assim: você recebeu a palavra? Ela enraizou em você? Agora olha para ela e diga assim: você só ficará de pé se a palavra de Deus estiver enraizada em você. Fala para ele. Mas como é que aquela pessoa está de pé? Como é que aquele irmão está de pé? Como é que aquele homem está de pé? Como é que aquela mulher está de pé? Eu sei que ele está passando por dificuldade, eu sei que ela está passando dificuldade, mas consegue em meio às dificuldades ter um sorriso nos lábios, consegue em meio às dificuldades ter uma palavra de motivação ao outro, em meio às dificuldades consegue ter uma palavra de vitória. Como é que pode isso? É simples, porque a palavra está enraizado nele, a palavra está enraizado nela. Diga comigo: a palavra do meu Deus está enraizada em mim. Então faz assim, ó, a palavra do meu Deus, olha aqui, ó, está enraizada em mim. Eu quero que você fale e faça mímica, e depois eu quero que você analise o que você está falando. Quero que você olhe para dentro de você e analise o que você está falando. Então vamos lá, ó. Vamos lá, bem forte, 1, 2 e... Mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez. Você não entendeu ainda, né? Então vamos falar de novo, e eu quero ver se você consegue entender. Vamos lá, fala de novo, vamos lá. Mas presta atenção naquilo que você está fazendo e falando. Vamos lá. Vou te explicar. Você acabou de dizer: inferno, Satanás. Presta atenção, a palavra de Deus, ela está enraizada em mim, ainda que você queira me derrubar, não vai conseguir, porque ela vai me manter de pé. Ela vai me manter de pé. O diabo quer ver você no chão, derrotado, destruído, mas você foi chamado pelo Senhor Jesus para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e nunca mais embaixo. Se a palavra está impregnada em você, você deixou de ser cauda para ser cabeça. Se você está impregnado pela palavra, deixou de ser cauda para ser cabeça. Diga comigo: eu deixei de ser cauda. Olha o dedo para baixo. Deixei de ser cauda para ser cabeça. Nunca mais vou estar embaixo, porque diz o Senhor Deus, vou estar sempre em cima. Mas glorifica também. Abre a sua boca e dá glória. Terceiro coração. Diga comigo: coração infrutífero. Vamos lá, coração infrutífero. Não responda, mas pergunta para a pessoa que está ao teu lado: que
Que jeito é teu coração, irmão? Olho no olho assim, ó. Olho no olho, pergunta para ele, que jeito é seu coração? Coração infrutífero. Que coração é esse? É aquele que recebeu a palavra e desistiu dela. Olha só. Ele recebeu a palavra, mas desistiu dela. Por isso se tornou infrutífero. Porque todos aqueles que desistem da palavra de Deus, ele não dá fruto. Ele não dá fruto. Ele não dá fruto. O indivíduo só é fértil espiritualmente se a palavra estiver nele. Se a palavra não estiver nele, ele se torna estéril. Totalmente estéril. Olha só, o coração infrutífero. Mateus ainda 13, versículo 7, Jesus diz assim: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a sufocaram. Recebeu a palavra, porém os espinhos cresceram mais que a palavra dentro dele. O que aconteceu? Tornou-se infrutífero. Infrutífero. Olha o que a revelação de Jesus a respeito disso, no versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica, que está escrito lá? Então vai ler lá, essa é a revelação do Senhor Jesus. Vai ler lá, 1, 2 e... Você é frutífero ou infrutífero? Olha aí, olha o que Jesus fala. Do coração infrutífero. É aquele que recebeu a palavra. Irmão Manuel, ele recebeu a palavra, mas o mundo falou mais alto. O mundo falou mais alto dentro dele. É igual o povo de Israel que estava no Egito. Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles no deserto. Leia a palavra e você vai ver. Deus tira eles do Egito, porém o Egito não sai de dentro deles, e eles pagam caro por isso. Por o Egito não sair de dentro deles. Esse é aquele indivíduo, é aquela pessoa, é aquele coração infrutífero. Ele recebeu a palavra, mas desistiu dela. Desistiu dela. Por quê? Porque olhou mais para o mundo, olhou mais para aquilo que o mundo oferece, olhou mais pelas riquezas, correu mais atrás dos recursos humanos, e esqueceu-se de que os recursos humanos são consequência da nossa presença com Deus, de ter a sua palavra impregnada em nós. Aí o que aconteceu? Ele decidiu ceder ao mundo e deixar a palavra de lado. Olha só, recebeu a palavra, mas desistiu dela. Não é assim? Quantas pessoas não são assim? Que vêm para a presença do Senhor, que recebe a palavra do Senhor, e por um tempo até se torna produtivo, torna-se até frutífero, dando frutos para o reino dos céus, mas de repente, o Egito começa a falar dentro dela, e ela se afasta, simplesmente, ela tira a preciosidade que está dentro dela, que é a palavra, desiste, simplesmente ela desiste. Aí acontece o que nós vemos aqui, mas eu estou diante de um povo, que jamais vai pensar assim. Eu estou diante de um povo, que é valente. Estou diante de um povo que é valente. Não estou diante de um povo covarde. Eu estou diante de um povo, Claudinei, guerreiro. Diante de um povo que faz com que esta palavra que foi plantada no seu coração permaneça e não saia.
permaneça, não saia de maneira nenhuma. Então estas são pessoas valentes, fortes e guerreiras, e estas serão vencedoras para a glória do Senhor. Diga comigo: eu sou mais que vencedor. Lá na galeria também, todo mundo junto: eu sou mais que vencedor. Vamos lá, mais forte. Porque Cristo já venceu por mim. Aleluia. Aleluia. Vira para o lado de novo, devagar, pelo amor de Deus. E pergunta para a pessoa: que tipo de coração é o seu? Devagar, não tem ninguém, né? Tem que ser devagarzinho, senhor. Aí, tá vendo? Devagarzinho. Não vai chegar aí. Eu não me livro. Você quebra a costela aí, aí eu vou me responsabilizar, não é? Olha do outro lado agora, pergunta para ele assim, olho no olho: que tipo de coração é o seu? Pergunta para ele: como é que está o seu coração? Aleluia. Quarto e último, diga comigo: coração. Olha só que benção. Coração fértil. Maravilha. Que coração que é esse, pastor? É aquele que recebeu a palavra e produziu. Maravilha. Que coração é você? Tem certeza? Lá na galeria, que coração é o seu? Não está meio longe, está meio longe o negócio. Lá, vamos ver. Vocês falaram meio baixo, ou é eu que não escutei direito? Então vamos lá. Que coração é o seu? Ah, bom, agora sim. Aqui na nave, esse lado de cá, vamos ver. Só os irmãos, só os homens, que coração é o seu? Só as mulheres, que coração é o seu? Só os jovens, que coração é o seu? Só os líderes de célula, que coração é o seu? Olha. Só os pastores, que coração é o seu? Eu escutei só o pastor. Escutei só o pastor aqui, ué. Será porque está perto de mim aqui ou não? Pode ser, né? Ele já ajudou lá, pode ser. Beleza. Ô Ruth, fala mais alto aí para não escutar você. Vai, pastora Ruth. Só os pastores, 1, 2 e... Agora ele falou mais baixo aqui. Todo mundo junto, igreja do Deus vivo, que coração é o seu? Então olha o que a palavra fala, olha o que Jesus fala no versículo 8, mas a outra caiu em boa terra. Diga comigo: sou boa terra. Sou solo fértil. E deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30 por 1. Que coração é o seu? Mais forte, tá devagar esse negócio. Eu não jantei igual você também, estou aqui desde a primeira reunião, desde o primeiro culto. Vamos lá, 1, 2 e... Maravilha. Pega pesado aí, ó. Quem tem o furabolo aí? Quem tem um furabolo? Faz assim. Tem um furabolo aí, Titi? Tem? Legal. Fala para o irmão: esse é o furabolo, irmão. Esse é o furabolo, né? Furabolo. Não é assim? Não é assim que a molecada fala? Enquanto você está cantando parabéns, ele está enfiando o dedo no bolo, experimentando o bolo. Já fez isso, mano? Fez? Você já fez, sim, eu sei que fez. Olha lá, o Claudinho, ele está revelando aqui, mano. Ó. Disse que já fez quando? Hoje? Olha lá, disse que já fez hoje. Hein? Enquanto o povo estava orando, você estava aqui no bolo. Brincadeira. Quem tem o furabolo aí? Faz assim. Vamos ver, eu quero ver lá na galeria aqui. Cadê o furabolo? Deixa eu ver.
Aí tem um furabolo, tem uns que parecem uma espada, né? Olha aí, maravilha, esse aí é tremendo, né? Então vira ele para baixo assim, ó. É agora. Você vai continuar furando, mas não é bolo, não. É o olho do capeta agora. Para baixo. E você vai pegar forte aí. Quem tem voz diz amém. Amém. Quem tem potência na voz diz glória a Deus. Glória a Deus. Fura a bola para baixo assim. Fala para o irmão, fura a bola para baixo assim. Fala para ele aí. Diga comigo bem forte assim. Diabo! Diabo! Eu sou terra fértil! Aleluia! Ele quer que você seja estéril, que não dê fruto, que não produza. Aleluia. Ele quer que você não produza, mas o desejo do Senhor é que você produza. E o sinal daquele que produz é os frutos. É os frutos. E aquele que apresenta os frutos são aqueles que têm a palavra, que ele recebeu a palavra, e a palavra dentro dele é tudo para ele, e ele se tornou então terra fértil. Então grita de novo lá, diga comigo, eu sou terra fértil, bem forte, vamos lá. Eu sou terra fértil. Vamos ficar de pé para falar, isso libera o pulmão, que aí o pulmão está meio preso aí, viu? O pulmão está meio preso, meio enrolado, assim, está sentado, fica difícil falar, não fica? Eu quero ouvir agora todo tipo de voz. No coral, você não ouve, irmão, todo tipo de voz? É o contralto, é o soprano, é o tenor, é o baixo, até o baixo. Você ouve todas as vozes, não é isso? Tá legal. Então, olha que imagem bonita ali, ó, tá vendo? Milho de pipoca que está semeando ali ou não? É uma semente, né? Muito bem. Então, eu quero ouvir as vozes femininas, as vozes masculinas, as vozes dos jovens, as vozes dos adolescentes, as vozes das crianças e até do bebê que está no ventre ainda. É? Tem vários bebês aí no ventre aí. É. Tem um aí, quando eu começo a pregar, ele começa a pular lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É. Eu já falei com ele o que ele vai ser. Amém? Então você vai liberar de pé, liberar de pé, e você vai dizer com força, pela palavra de Deus, eu sou terra fértil. Entendeu? Quem entendeu, diga amém, Jesus. O que é que você vai falar? Eu sou terra fértil. Me esqueceu de uma coisa, tá vendo? Pela palavra de Deus, eu sou terra fértil. Tá ok? O que você vai falar? Pela palavra de Deus, eu sou terra fértil. Porque é ela que está plantada dentro de você. É ela que está plantada dentro de você. Quero ouvir a voz de todo mundo. 1, 2, e da galeria aqui embaixo. 1, 2 e... Glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu quero que você se assente mais um pouquinho. Assentado mesmo, eu quero que você ore agora.